Olá, todo mundo bem? Vamos dar continuidade ao vídeo. A aula de hoje vai ser sobre os elementos que nós vamos utilizar e o significado, a aplicação de cada um no nosso altar, a distribuição de cada um no nosso altar. Hoje eu vou limpar o altar porque eu vou falando por etapas algumas questões básicas para a gente entender como se dá a magia. O primeiro elemento que a gente precisa desenvolver, entender, é o uso da vela, né? Como eu utilizo a vela, por que utilizar a vela, que cor de vela eu utilizo. Então, no primeiro momento, o magista ele desenvolve essa conexão com o seu sagrado através de elementos simples, né? Então, eu usando um castiçal, existem vários tipos de castiçais, tá? Esse, ele não esquenta a base, né? Ele é compridinho, então ele vai esquentar essa parte aqui e não desce o calor, porque essa vela, ela vai durar pouco tempo ali, em torno de 1 a 2 horas, né? E ela não é tão alta. Mas entendendo que o seu altar não deve ser numa prateleira que tenha algo em cima, porque esse calor, ele vai subir, tá? Então, a gente tem que entender que a magia precisa do bom senso, a gente precisa utilizar os elementos com sabedoria. O elemento fogo, que a gente vai evocar através do uso da vela nesse primeiro momento, ele se dá através de uma conexão com uma força, com um elemento da natureza, um elemental da natureza, né? O elemento é o fogo e o elemental, né, que nós vamos evocar ao usar o fogo são as salamandras. São seres, são forças da natureza que trabalham junto com a humanidade. Então, com esse entendimento, eu entendo que tem um elemental, um ser, uma força da natureza que pode me auxiliar nas minhas magias. Show! Agora, eu preciso de um elemento para que eu chame essa força para as minhas práticas. Pode ser a vela, pode ser o caldeirão, né? Pode ser até na queima do incenso, na queima das ervas. Mas, em primeiro momento, a nossa prática vai acontecer com o uso de uma única vela. Qual cor? A que você tiver à disposição. Porque esse elemental, essa força, ela não está ligada à cor. E se eu usar uma cor vermelha, laranja, eu vou ter mais resultado? Talvez sim, talvez não, tá? Antigamente, os magistas eles não tinham velas coloridas, eram apenas velas de sebo, então velas brancas, né? Não era adicionado nenhum corante, nenhum elemento com o propósito de dar cor a ela. Então, a cor altera numa visão de cromoterapia, né? Não voltada à nossa magia natural. Fogo vai vir pela queima do pavio quando você acender e conjurar, determinar algumas ações. Pode ser uma ação de conexão com o teu espiritual ou uma ação de limpeza, de harmonização, de banimento, né? Eliminar coisas que estão paradas na nossa vida, que estão limitando, estagnadas. Então, o fogo ele tem uma ação transmutadora. Ele vai transmutar, ele vai purificar, ele vai modificar. Então, a magia da vela, a magia com velas é muito interessante. Nós vamos aprender a fazer rompimentos energéticos
energéticos, uma pessoa que está te perseguindo, está te afetando, a gente não faz dentro da magia natural, nós trabalhamos somente com o bem, com as forças de evolução. Então, eu vou fazer com que essa pessoa siga uma jornada de luz, de bem-estar, de evolução e não me afete mais, não me atrapalhe mais, não me limite, não me incomode, não me prejudique. Né? Então, com uma única vela. Né? Isso vai vir nas nossas aulas práticas, ok? Então, nesse momento, o primeiro elemento que nós precisamos aprender a trabalhar, precisamos aprender usar, né, é a vela. E sempre devemos ter um pacote de velas brancas em casa. As outras cores, aí com o passar das aulas, nós vamos aprendendo a utilizar cada uma para um determinado propósito. Mas a vela branca, o pacote de vela branca de qualidade, é importante que todo magista tenha em casa. Um castiçal é simples. Né? Pode ser o pires? Pode. Né? O pires ele vai esquentar, ele pode rachar, ele pode quebrar e não tem nada a ver com magia negativa, e sim com um elemento que você está utilizando, certo? Então, esse é o primeiro vídeo sobre elementos que nós vamos utilizar dentro da magia natural. No decorrer dos próximos vídeos, como utilizar esses elementos, tá? Até o próximo.